Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Fabiano. Nesse vídeo vamos continuar a manipulação ali do comando for, trabalhando um pouquinho mais com a lógica ali, transformando o nosso código anterior em função. Se você gostar do vídeo, dá aquele like. Se ele for relevante em seus estudos, segue o canal. Bora pro vídeo. Voltando aqui no VS Code, né, seguindo aí nosso vídeo anterior, vamos agora transformar essa questão, né, que nós vimos, melhorar ela, né, com o comando, com a utilização de função, né, para deixar um pouco mais dinâmico. Aqui eu tenho alguns problemas que eu tenho misturado a entrada de dados com o processamento. E a ideia é a gente componentizar, né? A gente começar a trabalhar de uma forma, pensar um pouco na questão da divisão de responsabilidade. Que seria o quê? Cada coisa faz uma coisa só. Então, achar o maior, achar o menor, perguntar para o usuário, mostrar a informação na tela, tudo isso são ações que eu executo no meu sistema e eu tenho que deixar isso bem separado. Vai aumentar a quantidade de linhas, vai aumentar a quantidade de códigos, mas em um sistema profissional a gente acaba deixando ele mais manuterido. Isso é, eu consigo ter uma manutenção melhor no sistema. Vamos fazer o seguinte: primeira coisa, eu tenho que fazer com que, né, esse processamento seja tratado de forma diferenciada, né? Eu consiga perguntar para o usuário os números e no final tratar esses números, tá? Como é que eu posso fazer isso? Uma forma de fazer isso seria eu trabalhar com o vetor, né? Trabalhar com array. Então, eu pegando e colocando essas informações dentro de um vetor e depois verificar esse comportamento seria o ideal. Aí eu conseguiria transformar esses elementos em funções. Tá? Então, para isso, eu vou mexer aqui na minha entrada. Na minha entrada, eu vou precisar criar uma variável chamada lista de valores. Lista de valores. E essa lista, ela vai ter um formato de vetor, né, de array, que é como a gente chama na programação atual. E o que que é esse array? O array é como se fosse uma tabela, né, cheio de células, cheio de espaços, aonde você guarda em cada célula um valor, tá? E essa tabela ficaria dentro da variável, né, onde você poderia pegar e rejeitar esse valor. Eu vou dar um exemplo de vetor utilizando o Excel, usando a planilha eletrônica. Então, digamos que eu tenho aqui a nossa lista, lista de valores, como está lá no nosso programa. Cada valor que eu digitar vai ocupar uma caixinha nessa lista, dessa forma. E para eu poder resgatar esses valores, eu vou ter que ter uma posição. E essa posição, ela é marcada com um index, dessa forma. Então o que que vai acontecer aqui? Eu tenho uma lista de valores, esse aqui são os valores, e cada valor eu tenho uma posição. E aí se eu quiser pegar o segundo valor, eu tenho que pegar o valor que está na posição 1. Se eu quiser pegar o terceiro valor, eu tenho que pegar o valor na posição 2. E aí eu consigo guardar vários valores dentro dessa variável e consigo resgatar ela depois, tá? A definição, né, de array seria de vetor, seria uma variável que dentro dela você consegue guardar valores do mesmo tipo. Então eu vou colocar aqui uma sequência de números, uma sequência de palavras, eu consigo guardar essas informações. Então voltando aqui, né, o nosso código na programação, basicamente todas as linguagens, quando você tem esse colchetes que aparece aqui, né, esse sinal indica que para o computador que essa variável ela é um array, né, ela é um vetor e ela pode receber valores do mesmo tipo dentro dela, tá? Então como é que eu faria para preencher essa variável, preencher esse valor? Eu vou usar o comando for. Então o comando for ele é usado para manipular os vetores, as listas, né, os arrays. Para isso eu vou vir aqui, né, vou colocar o comando for de novo, comando for.
Vou colocar aqui o let novamente. Vou colocar o count. Posso colocar o count. Nesse caso não vou chamar de count não. Vou chamar de index. Que é o melhor. Tá? Index. Que vai começar na posição 0. E enquanto o index for menor que 5, ele vai fazer o que? Ele vai somar mais um. Então, index mais. Dessa forma. E cada vez que ele lê essas informações, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um valor. Então, esse valor, né, essa entrada de dado passaria para cá. E ao ler esse valor, né, ao pegar esse valor, ele vai fazer o seguinte, ele vai guardar dentro da lista. Ele vai pegar na lista de valores, na posição de index, e vai dar para ele o valor dessa forma. Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando que quando eu rodar o código, ele vai perguntar para o valor, pro meu, deixa eu chamar aqui, ó, index, aqui é index mais um. Agora sim, vamos ler isso daqui. Eu estou falando para ele que ele vai começar uma contagem no index, começando em 0. Enquanto o index for menor que 5, por que menor que 5? Porque o meu index ele só vai chegar até 4. Lembrando que o que eu mostrei na planilha, o meu index ele começa no 0 e ele vai chegar até 4. Tá? Nesse caso aqui são 6 valores. Então, se eu quero ler 5 números, ele vai chegar até 4. Tá? Não tem 5. Se eu for ler 6 números, ele vai chegar até 5. Se eu for ler 7, então é sempre o tamanho menos 1, né? Que a gente chama de n menos 1. Então, o tamanho, a posição do vetor, né? A posição dele vai ser sempre n menos 1. A posição atual menos 1, né? Ou x menos 1, que a gente chama. Então, nesse caso aqui vai ser index, index mais 1. Porque eu quero mostrar para o usuário qual é a posição atual. Então, a posição 1 vai ser o 0. Então, é 0 mais 1. E assim vai. E quando ele chegar e pegar a lista de valores, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a posição do index atual. Então, a primeira vez que ele rodar o projeto, ele vai estar na posição 0, vai atribuir o valor. Depois, posição 1, vai atribuir o valor. Depois, posição 2, vai atribuir o valor. Posição 3, assim vai, até chegar no final. Até chegar à quarta posição. A posição 5 não será exibida porque eu não coloquei o igual no comando for. Tá? Então, aqui eu tenho o meu comando for aqui para poder fazer a entrada de dados. Beleza. Deixa eu rodar aqui o sistema, mas aí eu vou querer mostrar essa lista de valores. Eu vou botar aqui embaixo um console.log. Vou botar aqui um console.log, mostrando a lista de valores, tá? Dessa forma. Ele vai mostrar logo a lista e depois ele vai seguir o fluxo. Esse fluxo aqui eu vou comentar ele por enquanto, porque eu não quero executar ele. Aí eu comentei ele. Tirei ele um pouquinho do sistema, tá? Porque eu vou tratar ele depois. Eu quero trabalhar só com isso aqui por enquanto. Vou rodar o código de novo. Então ele vai perguntar o primeiro valor. Digitei o primeiro valor. Digitei o segundo valor. Digitei o terceiro valor. O quarto valor. O quinto valor. E aí ele vai mostrar os valores. Você vai perceber que a lista aparece entre colchetes. Então toda vez que você tem o colchetes, você está trabalhando com um vetor, né? Com uma lista ali de valores, uma lista de elementos. E aí você tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então a minha entrada de dados aqui, ela está funcionando. Ela está lendo os valores e jogando na lista. E eu já separei isso. Então a lista está completamente fora. Agora eu posso estar criando as funções para poder ver qual é o maior, qual é o menor, qual é a soma média dos valores, para poder deixar isso mais dinâmico. Então como é que a gente vai fazer isso? Bem, aqui eu tenho um for que ele vai me falar qual é o maior, qual é o menor e qual é a média dos valores. Eu vou ter que criar uma função para cada uma dessas ações. Então, vou criar uma função
uma função para saber qual é o maior valor, né? Maior valor. E aqui eu vou ter que passar uma lista de valores, dessa forma, né? Passando a lista de valores. E aí, dentro dessa lista de valores, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que usar o comando for. Dentro dessa função, eu vou usar o comando for. O comando for, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um contador, é o mesmo item aqui de baixo, só que agora ele vai fazer uma contagem do index. Como a gente fez antes. Porque eu tenho a lista preenchida, eu já tenho ali os valores preenchidos. E o ponto de parada aqui vai ser o que? Vai ser o tamanho da lista. Aí eu coloco aqui, ó, lista de valores, ponto, length. Então, esse comando length aqui, ele traz para mim o tamanho da lista de um array, tá? Aí nesse caso aqui eu teria que falar que ele é um array. E aí ele vai saber que é um array. Tá? Usa aquele mesmo critério da inicialização de variáveis. E aí ele vai saber que é um length. Agora está escrito certo. Então length ele traz o tamanho da lista ali do array, né, do vetor. E aí aqui também seria index, dessa forma. E aí o que acontece nesse for é a mesma lógica, né, que eu usei para calcular aqui, ó, para saber. E seria o comando if. Deixa eu tirar os comentários, eu estou literalmente copiando e colando. Comando if. Onde o valor aqui seria o que? Seria a posição da minha lista de valores. Lista de valores na posição de index. Para saber se é o maior. Vou criar uma variável let aqui, chamada maior. Começando em 0, que é o que eu fiz aqui em cima. Então, essa mecânica aqui de cima de criar uma variável global para guardar o valor maior, ela vai sumir, né? Ela vai sair aqui do código. Ela sai aqui do código, tá? Sai aqui do código. Ela passa para dentro da função. E aí eu vou ter a variável maior, pegando aqui a lista de valor. Nesse caso aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Para não ter que ficar toda hora repetindo lista de valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, lista de valor, vou criar uma variável let chamada valor, recebendo a lista de valor naquela posição. E aí eu fico exatamente igual ao que estava antes. Aí seria o valor dessa forma. Assim. Então esse aqui seria o maior valor. O menor valor seria a mesma coisa. Então teria uma função, uma function, chamada menor valor, que vai também receber a lista de valores que eu criei. E ela vai receber a mesma lógica que a gente fez aqui em cima. Então, qual é a lógica aqui de cima? Eu vou criar uma variável chamada menor, infinity dentro dela. Então, let menor, recebendo infinity. Vou usar a mesma lógica do for aqui. Que lógica seria essa? Ele vai criar um index na posição 0. Enquanto index, aqui está errado, ó. Enquanto index for menor que o valor, né? O tamanho da lista, ele vai somar mais um na lista. A mesma coisa aqui. Index, tamanho da lista. A diferença é que agora eu não tenho o maior, é o menor. Menor for menor que o menor valor. É a mesma lógica que eu usei antes. E aqui eu vou ter o menor. Dessa forma. Bem, então eu tenho uma lista, né? Eu tenho um for que vai percorrer a lista que eu passar para ele. E ele vai trazer para mim o maior valor. Eu tenho uma lista que vai percorrer, vai trazer o menor valor, né? E aqui é o seguinte, faltou uma coisa, eu tenho que retornar o maior valor, né? Então aqui seria o return, faltando return maior valor. A mesma coisa que return menor valor. Menor valor. Dessa forma. Então aqui eu tenho uma função que vai pegar o maior valor, né? Vai calcular para mim, vai achar o maior valor da lista de valores.
vai ter o menor valor da lista de valores e vai me retornar esse menor valor, seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui, tá? Eu vou pegar essa função aqui embaixo, eu vou colocar ela aqui em cima. Assim. Agora tá faltando a média, né, galera? Vamos fazer a média aqui. Entrada, processamento e saída. Eu tô digitando o código aqui pra gente ter o código antigo e o código novo. Pra gente poder comparar depois. Beleza. Aqui eu tenho um código antigo e aqui eu tenho um código novo. Então aqui eu criei uma lista de valores. Aqui vai ser minha entrada. A entrada de dados. Aqui eu tenho a minha saída de valores. Aqui eu tenho minha saída. E as funções são os processamentos. Faltou a função para calcular a média, né? Então eu vou ter que criar uma função. Uma function. Que é média de valores. Vou botar aqui média menor valor. Média valores. E vai receber também a lista de valores, da mesma forma que eu criei anteriormente. Aí eu vou ter, seguindo aqui o meu modelo aqui anterior, eu vou ter a soma e a média dentro da minha variável. Então, vou criar uma variável aqui chamada, deixa eu minimizar aqui as funções. Quando você tem as funções, você pode minimizar as funções que você já terminou. Então, tem aqui duas funções. Aqui eu vou ter uma função, uma variável chamada let soma, começando em zero, let média, começando. Apesar que eu não preciso criar essa variável média, né? Não preciso, eu posso usar o próprio return para fazer isso, mas vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou fazer um for novamente, comando for, let index, começando em zero, porque eu quero percorrer agora a lista. Enquanto index for menor que a lista de valores que eu passei, ponto length, que é o tamanho dela, ele vai somar mais um no index. Então o index vai receber mais um. Então repare que é o mesmo comando que eu usei anteriormente. E agora eu vou fazer a mecânica do meu para somar e mostrar a média. Então o que, que eu faço aqui? Eu somo os valores. Então somo os valores dos itens. Nesse caso aqui, eu vou ter que ter... Eu vou chamar direto aqui, lista de valores na posição de index. Só isso. Então aqui eu vou ter o somatório dos index. E aí, no final eu vou ter o return, que seria a soma dividido pela quantidade. Aí eu tenho um problema, porque a quantidade não tem aqui, né? A quantidade seria esse cara. Eu posso ficar repetindo esse comando, tá? Mas não é indicado. Quando você tem um comando que ele vai ser fixo no decorrer do processo, cria uma variável para isso, né? Então eu vou botar aqui a quantidade vai ser esse cara. E aí eu não corro o risco de ficar repetindo, né? Ter que ficar repetindo esse problema, como a gente fez com os valores, né? Como eu fiz aqui com o valor, né? Que eu criei uma variável para receber esse valor. Então toda vez que você tem uma variável que ela vai ser repetida, que você vai repetir ela várias vezes no código e ela pode ter, e ela não vai ter mudança, cria uma variável, coloca ali dentro o item, ou pode até ser uma constante, se você quiser, né? Pode até ser uma constante aqui, assim, porque ela vai ficar fixa nessa função, ela não vai mudar esse valor. E aí você chama ela na hora que você trabalhar, tá? Na hora que você for calcular. Então, na hora que eu for retornar aqui, ele vai pegar o somatório dos valores que ele trouxe ali da minha lista e vai retornar o valor. Então, aqui eu tenho que a função da média. Então, fechei as três funções. E aí, para mostrar o resultado, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, galera.
Eu vou ter aqui a lista de valores, vou colocar um outro console.log. E esse console.log ele vai trazer aqui as variáveis para mim. Nesse caso aqui vai ser as funções. Vai ser o maior valor, passando na lista de valores. Vou dar um Alt Z aqui para quebrar. Vai ser o menor valor. Menor valor. Menor valor, passando na lista. A lista de valores. E aqui vai ser a média de valores, passando a lista de valores também. Eu poderia estar criando variáveis, como a gente fez antes, para receber esse item e estar mostrando direto. Mas eu resolvi botar no próprio console.log, que no caso é um console.log só, não são dois, para ele poder estar mostrando para mim esse conteúdo. Deixa eu botar aqui um embaixo do outro, assim, que essa formatação ela permite eu fazer dessa forma, não que vai influenciar, né? Mas fica mais fácil vocês lerem aí. Qual o problema aqui? Eu tenho que fazer a leitura dos valores. Eu tenho que chamar a função para... Ah, não, ele já vai rodar aqui, né? Então, quando eu rodar, ele já vai ler os valores da lista, vai ser chamado as funções e vai mostrar o resultado para mim. Vamos rodar o código aqui para ver. Rodei. Vou passar os valores. 45, 3, 7, 5, 8. E agora ele trouxe para mim aqui, ficou lá um embaixo do outro. Ele trouxe para mim aqui a lista de valores, tá vendo a lista de valores, e trouxe para mim aqui o maior, o menor e a média dos valores que eu tenho da minha lista. Então tá funcionando, né? Tá funcionando aí o assim, deixar assim, pronto. Tá funcionando aí o meu cálculo. E qual a diferença aqui? A diferença é que eu tenho agora funções que basta eu passar para ela uma lista de valores qualquer e ele vai trazer para mim sempre o maior, o menor e a média dos valores. E eu posso estar criando essa lista de forma manual. Então, se eu chegar aqui e pedir a média dos valores de uma outra lista, eu poderia estar aqui dentro da lista aqui, tá colocando o colchetes e passando os valores dessa forma. Então, conforme eu passo os valores aqui, e se eu rodar o código novamente, deixa eu salvar, que eu não salvei. Salvar, vou parar, vou rodar novamente. Eu vou passar os valores aqui, ó. 4, 5, 4, 3, 2. Passei os valores. Ele vai estar mostrando para mim os valores. Tá vendo aqui, ó? Os que eu passei tá aqui em cima, o maior, o menor e a média dos valores. E aqui a média daquele que eu passei manual. Então eu tenho funções agora no meu sistema que independe do fluxo. Eu posso estar chamando essas funções de maior, menor e média para poder trazer para mim os valores de uma lista de valores qualquer. Então, lá, eu tenho 1 milhão de valores na memória. Eu quero saber o maior, o menor, a média desse 1 milhão de valores que eu tenho no código. Através, né, dessas funções eu consigo fazer isso. Só que aqui ficou em torno de mais ou menos umas 20 e poucas linhas, enquanto que na minha primeira solução toda ela foram 25 linhas. Quer dizer, digitei mais código, eu tenho mais código digitado, eu tenho mais informação agregada a cada função. Porém, eu posso reutilizar essas funções em outros lugares. Então a ideia não é você escrever pouco, é você criar funções que possam ser reutilizadas. E aí, se for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e a pessoa faz essa lógica aqui, eu vou considerar, na boa, beleza, a pessoa conseguiu responder a questão. Mas se a pessoa me entrega uma sequência de funções elaborada dessa forma, ou mais elaborada, eu vou considerar mais. Por quê? Porque quando eu trabalho com funções, eu consigo fazer uma separação, né? Uma divisão de responsabilidade. Então, se der problema no valor maior da minha função, eu vou mexer só aqui na função. Se der problema na hora de achar o menor valor, eu vou mexer só na função que me traz o menor valor, né? Deu erro na média, eu vou mexer só na média. Então você imagina um sistema muito grande, muito complexo, cheio de tarefas,
e deu problema em uma tarefa, você não vai mexer no fluxo principal do sistema, você vai mexer na função que deu problema. Então, a manutenção do código fica muito mais fácil, fica muito mais fluida. E isso para a empresa é muito melhor, né? Porque você vai reutilizar o código que já foi escrito anteriormente, você vai saber quando é um problema, onde está esse problema no código, do que ter um monte de linhas sequenciadas ali, uma atrelada à outra, uma dependendo da outra. Isso a gente tem que começar a pensar na hora que a gente está montando ali nossas respostas. Bem, galera, espero que tenham gostado do vídeo. E na hora de vocês montarem a solução, eu sei que é difícil, né, chegar nesse nível aqui, chegar nessa ideia, mas é prática, vocês têm que praticar. Construam as respostas de forma direta, né, forma única. Depois tentem evoluir para a função. Qual é a dica? Função é ação, né? A função ela seria uma ação que você tem no teu código. Quais são as ações que eu tenho aqui? Achar o maior, o menor e a média. Eu tenho 3 ações que eu tenho que fazer. Então, as 3 ações seriam as funções que eu tenho que gerar. E para isso, né, eu tenho que ver como eu posso fazer isso. E nesse caso, para poder transformar em função, eu tive que trabalhar com lista. E a lista é um item que a gente trabalha diariamente com a programação, né? O vetor. Você tem ali uma sequência de valores que pode ter vindo do banco de dados, pode ter vindo de algum lugar, que você tem que manipular essa lista, tá ok? Nesse vídeo vimos um pouquinho mais sobre o comando for, sobre função e aprendemos um item novo que é o array, né? Nosso vetor, nossa lista aí de valores, aonde a gente pode colocar valores do mesmo tipo e manipular essa lista através de index, né? De indexadores que marcam a posição desses valores. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se ele contribuiu para os teus estudos, segue o canal e vejo vocês no próximo, galera. Até mais.